expectativa de que alguns, porventura, se desmutarão a nós já no decorrer, mas permita-me começar, Sr. Embaixador, por, em nome das duas instituições parceiras, neste ciclo de conferências e aulas abertas associado ao curso de Estudos Avançados sobre a Ásia e Pacífico, concretamente o Instituto da Defesa Nacional e a Universidade Autónoma de Lisboa, através do seu Departamento de Relações Internacionais e da Unidade de Investigação Observária, dar-lhe as boas-vindas e os nossos renovados agradecimentos pela disponibilidade para estar aqui a partilhar as suas experiências e os seus conhecimentos, salientando o facto de o seu nome ter sido também expressamente proposto pelo Ministério dos Estrangeiros ao abrigo da parceria que temos com o Instituto Diplomático. É para nós um grande gosto acolhê-lo, ainda que de forma remota, por isso, em nome de todos os participantes, os estudantes, os professores coordenadores, eu próprio, o professor Carlos Gaspar, deste curso, damos-lhe as boas-vindas à nossa universidade, saudar também a professora Fernanda Ilhéu, outros colegas e estudantes que estão aqui a assistir, e vou fazer uma brevíssima apresentação do Sr. Embaixador, e depois o Sr. Embaixador fará a sua exposição sobre o caso de Macau, abrindo então, após essa exposição, o período de debate e de questões que queiram dirigir ao Sr. Embaixador. Naturalmente, se o Sr. Embaixador posteriormente quiser disponibilizar algum texto especial, alguma referência que entenda útil, sobretudo para os nossos estudantes, em complemento à sua exposição, todos agradecemos e serão disponibilizados depois na nossa plataforma de e-learning. Agora vou então passar à sua apresentação, antes de lhe passar a palavra. O Sr. Embaixador José Manuel Duarte de Jesus é atualmente embaixador jubilado, tem uma longa carreira diplomática e, aliás, interrompeu por razões políticas entre 1965 e 1974. Durante essa carreira brilhante, serviu em múltiplos locais, por exemplo, Rabat, Bona, Lille, Praga, nem então CEE, hoje União Europeia, tendo sido embaixador em Kinshasa, Brazzaville, Bangui, Kigali, Bujumbura, Pequim, Ulaanbaatar, Pyongyang e Ottawa. Tem uma formação também bastante eclética e diversificada, licenciada em História e Filosofia, possui mestrado em Lógica e Matemática pela Universidade de Lisboa e um doutoramento em História das Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Foi professor convidado no ISCSP, da Universidade de Lisboa, na Universidade de Aveiro e também numa pós-graduação da Universidade Nova, em conjunto com um Instituto Universitário Militar e um Instituto Diplomático, investigador no Instituto do Oriente, do ISCSP e no IPRI-NOVA. Tem vários livros publicados, bem como muitos artigos em revistas científicas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. A maioria dos que acompanham estes assuntos conhecem certamente o pensamento e a obra do Sr. Embaixador. Os seus temas principais de especialização e trabalho são a China, como todos saberão, a África e, naturalmente, a negociação e a teoria da decisão. Sr. Embaixador, com os nossos renovados agradecimentos e as nossas saudações e boas-vindas, passo-lhe imediatamente a palavra para escutarmos atentamente os seus ensinamentos e a sua partilha de experiências. Muito obrigado mais uma vez. Quem agradece sou eu e gostaria de começar por agradecer aos professores, nomeadamente ao professor Luís Tomé, ao professor Carlos Gaspar, coordenador, de resto, deste curso de estudos avançados sobre a Ásia Pacífico, assim como ao embaixador Freitas Ferraz, diretor do Instituto Diplomático, pelo convite que me dirigiram para fazer esta palestra sobre Macau. Em relações internacionais, como na maioria, digamos, das ciências ligadas à história e ao comportamento humano, nunca é possível estudar o presente sem o enquadrarmos no passado mais remoto e, por vezes, num passado mesmo mais longínquo. Todos os acontecimentos sociais e políticos têm um contexto histórico ou um contexto cultural em que devem ser entendidos. Muitos dos erros, de resto, cometidos pelos políticos na análise que fazem das situações do presente
e, consequentemente, de decisões que acabam por tomar e que residem precisamente numa análise deficiente da contextualização das situações que referi. Ainda não é possível entender a importância de Macau nos nossos dias sem fazermos uma curta reflexão sobre alguns elementos do passado que me parecem fundamentais. Não é demais referir aqui que a primeira missão diplomática de Portugal à China, em 1517, e que posteriormente, em 1557, chegou mesmo a ser assinado um primeiro acordo comercial com as autoridades de Cantão. Julgo que isto é fundamental para depois podermos entender o resto. Estes factos definem a antiguidade e a solidez das relações entre Portugal e a China, que podemos considerar, digamos, únicas no quadro dos países europeus. Não cabe, de resto, no âmbito desta palestra, até porque o tempo não permitiria, falar do importante papel que desempenhou Macau nos primeiros passos da nossa diplomacia com a China. Aquilo que foi chamado por Jorge Manuel dos Santos Alves o primeiro ciclo da nossa diplomacia com a China, isto referente ao século XVI até ao século XVIII. Nem na importância do papel que este território desempenhou nas áreas económicas e políticas no quadro das difíceis relações da China com o Japão no tempo da dinastia Ming. Com o evoluir dos tempos, começou a surgir, mesmo encapotadamente, um problema que durou muito tempo e que foi grave, que foi o problema da soberania daquele território. Ora, defendendo a soberania chinesa, ora, e a administração portuguesa, ora, a soberania portuguesa, estas duas tendências de interpretação relativas à nossa permanência naquele território foram durante séculos coexistindo de uma maneira pacífica. Parece evidente que, pelo facto de sempre termos feito regularmente uma ofrenda ou um tributo ao imperador da China, definia claramente um estatuto onde que Portugal administrava um território cuja soberania era a do Império da China. Penso que há três momentos, digamos, que irão determinar e configurar até aos nossos dias a identidade cultural desta comunidade macaense e deste território. Foi, primeiramente, a criação da Santa Casa da Misericórdia em 1569. Depois foi a criação de uma diocese em 1576. E depois a criação do Senado. Foi uma forma de administração de tipo municipal em 1583, muito à semelhança, digamos, das administrações que havia no Portugal europeu. No século XIX, houve mesmo ocasiões muito claras em que o Senado emitiu pareceres que refletiam claramente a ideia do chamado duplo compromisso. Foi assim que foi mesmo chamado na altura, ou seja, um compromisso com Lisboa e um outro compromisso com Pequim. Podemos, porém, dizer, como a professora Carmen Mendes escreveu, e cito, Macau foi o resultado de um acordo tácito, baseado em interesses mútuos, e sem um acordo tácito baseado em interesses mútuos e sem Portugal nem a China sentirem a necessidade de se sentar à mesa de negociações para assinar um acordo formal. Por outras palavras, a nossa presença em Macau, durante séculos, trouxe benefícios tanto para a política externa chinesa como para a política externa portuguesa. Passando sobre todo um complexo período político e negocial
que levou a um primeiro tratado com a China em 1862, tratado de resto que nunca foi ratificado. Depois, só em 1 de dezembro de 1887, seria finalmente assinado o chamado Tratado de Amizade e Comércio entre Portugal e a China, que procurou definir, e este foi efetivamente ratificado, e este procurou definir finalmente o problema da soberania versus administração. Este tratado define 3 princípios fundamentais. Primeiro, a ocupação perpétua do território e a sua governação por parte de Portugal. Segundo princípio, remete a definição das fronteiras para um instrumento jurídico posterior. E, em terceiro lugar, diz que Portugal se obriga a nunca alienar o território sem prévio acordo do Império Chinês. É evidente que é um acordo que traz mais ambiguidades do que clareza, mas com o evidente pressuposto de que Macau era território chinês sob administração perpétua por parte de Portugal, pois, se não fosse assim, Portugal não teria que obter autorização da soberania chinesa para alienar, se quisesse, aquele território. Depois, digamos assim, passando sobre a primeira metade do século XX, sobre problemas políticos, nomeadamente da política de Franco Nogueira, relativamente a Pequim. Política que foi contrária às vontades de Salazar, como se sabe. Vamos depois disso encontrar o que, depois da instauração da democracia em Portugal, em abril de 74, um novo período da história de Macau. Pode dizer-se que a grande definição do estatuto e do presente e futuro daquele território só aconteceu com a chamada Declaração Conjunta de 1987. Foi neste contexto que se iniciaram as negociações que duraram de 1986 a 1999 e que levaram à integração definitiva daquele território na República Popular da China. Foi neste contexto que se iniciaram as negociações que duraram, como disse, de 1986 a 99. Este facto deu lugar à criação de um novo paradigma em termos de relações internacionais, um paradigma de relações amistosas de um triângulo geoestratégico e diplomático que era Portugal, China, Macau. Não vamos aqui, evidentemente, referir todo o processo que levou ao restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China em 1979, precedidas do reconhecimento, evidentemente, do governo da República Popular da China em 1975, mas trata-se, obviamente, do passo que permitiu iniciar as negociações. Comecemos por aludir aqui às negociações pelo seu caráter exemplar, facto que veio a consolidar as boas relações entre Portugal e a China. As nossas boas relações hoje devem-se, em grande parte, à boa maneira como foram feitas as negociações. Os chineses são hábeis negociadores. Os portugueses também, diga-se de passagem. Estas longas negociações caracterizaram-se por uma grande complexidade de temas, de interesses que nem sempre eram coincidentes, e terminaram com um êxito político ou diplomático para ambas as partes. Também não vou demorar, evidentemente, na análise pormenorizada das negociações, mas para os alunos que se possam interessar pela atividade diplomática, julgo dever salientar 3 pontos. Primeiro, de ambas as partes foi convencionado que ao fim de cada ronda negocial
só seriam tornados públicos os pontos onde se obtivera um acordo entre Portugal e a China. Os outros pontos ficariam remetidos para continuar nas negociações próximas. Ninguém era publicamente vencedor nem vencido. Por outras palavras, ninguém perdia a face. Alguma imprensa portuguesa mal intencionada apregoava: Portugal cede a todas as exigências da China. Não era verdade. Em segundo lugar, não existia em nenhuma das partes, nem na parte portuguesa, nem na parte chinesa, o que se chama em linguagem negocial um BATNA, ou seja, BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. E em terceiro lugar, dadas estas circunstâncias que acabo de referir, ambas as partes estavam verdadeiramente empenhadas numa conclusão final do tipo win-win situation, ou seja, numa conclusão que era benéfica para ambas as partes. Posso aqui acrescentar, talvez, a parte que me coube enquanto embaixador em Pequim nestas negociações. Nas vésperas de cada ronda negocial, o embaixador Chen Ziying e eu próprio, o embaixador Chen Ziying era o vice-ministro para os assuntos de Hong Kong e Macau, e ocupava-se exclusivamente Macau, e eu próprio tínhamos um almoço em privado num hotel em Pequim, no qual preparávamos os temas fundamentais e mais difíceis que iam surgir na próxima ronda negocial e procurávamos minimizar os atritos e procurar uma solução possível entre ambas as partes. Ele e eu remetíamos numa comunicação secreta, ele ao governo chinês, eu ao governo português, e assim ambas as partes que iam negociar posteriormente procuravam minimizar as dificuldades. E foi desta maneira que ajudámos, penso eu, tanto ele como eu, a ultrapassar certas dificuldades negociais. Não é de resto por acaso, diga-se, que esta negociação já foi tida como exemplar na chamada PON da Universidade de Harvard, PON, que é o Program of Negotiations. E devo acrescentar que Harvard pegou nesta negociação como uma negociação exemplar, e eu não tive nada a ver com isso, não fui eu que falei nisso, não sei como é que eles obtiveram notícia disso, mas o que é facto é que foi tomada durante uns tempos como um tipo exemplar de negociação. Do lado chinês, tudo isto, digamos, foi possível dada a teoria genial do Deng Xiaoping, um país de dois sistemas, que deveria, de resto, abrir caminho para as negociações pacíficas, tanto de Hong Kong como de Macau e, mais tarde, a Taiwan, coisa que nunca funcionou. Hoje, Macau é um dos locais privilegiados do que eu chamaria o nosso Império Sombra, para utilizar aquela expressão criada pelo historiador britânico George Vilnius, em 1991, de Shadow Empire, e que o historiador português António Manuel Espanha tão claramente desenvolveu no seu livro Filhos da Terra. Macau reúne, assim, muitos dos elementos identitários do nosso Império Sombra. Um patuá, uma culinária, hábitos de vários géneros, para além de uma universidade de massa média em língua portuguesa, etc. etc. Estes dois elementos, de resto, contribuem fortemente para promover não somente os laços de amizade nas relações Portugal-China, como também é um elemento de dinamização da nossa política económica externa e da nossa política face à CPLP.
De resto, nós verificamos que, no que respeita ao projeto da Grande Baía, por exemplo, que é uma coisa que eu não posso deixar de citar aqui, oficialmente lançado pelo governo de Pequim, como se sabe, em fevereiro de 2019, tem como objetivo a criação de uma metrópole mundial e que, para além de Guangdong, de Macau, Hong Kong, envolve de resto uma enorme quantidade de cidades daquela região. Convém ter em mente que esta região é uma região de 70 milhões de habitantes. Este projeto, para além das suas valências económica e financeira, engloba outras, como uma valência académica, uma valência de turismo. O Fórum de Macau, que vamos de resto referir a seguir, vê de resto neste projeto uma janela de oportunidades para os países da CPLP. E agora referindo o Fórum de Macau, que é outro dos elementos que nós não podemos deixar de referir quando se refere a Macau e à sua importância geoestratégica. O nome oficial do Fórum de Macau é, de resto, Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Dele fazem parte, desde de resto a primeira hora, desde que ele foi criado, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. São Tomé e Príncipe veio a juntar-se a este fórum em 2017, pois anteriormente mantinha relações com Taiwan. E em abril deste ano, de 2022, nós vemos a Guiné Equatorial, que tinha até então um estatuto de observador, ter sido admitido como membro de pleno direito, a seu pedido, evidentemente. Trata-se, pois, de uma organização intergovernamental, com o secretariado, como vimos, sediado em Macau, que organiza cimeiras ministeriais com regularidade. Trata-se de uma network multidisciplinar, pois, para além das áreas económicas, comerciais e empresariais, abarca praticamente todos os setores de relevo social e económico, como a saúde, a educação, o turismo, a pesca, as florestas, etc. Este quadro, que acabo de referir, permite perceber-nos do papel globalizante de um relevo importante que Macau desempenha nos nossos dias, assim como da sua importância no âmbito das políticas externas chinesa e das políticas externas portuguesa. Para concluir, penso que não devemos esquecer o facto de Macau se encontrar na área do Indo-Pacífico. Foi certamente nesta área onde Portugal desempenhou um papel particularmente importante e pioneiro, que veio a tornar-se um dos polos fundamentais da globalização do século XVI até ao século XVIII. A confrontação ou disputa entre poderes ocidentais já era, de resto, manifesta naquela altura, entre o século XVI e o século XVIII. O mesmo acontece hoje. Quando analisamos uma relativamente recente estrutura geoestratégica, chamada vulgarmente o Quad. São 4 países da região, o Japão, a Austrália, a Índia, sob liderança americana, pretendem criar uma estrutura de contenção relativamente à China. Esta estrutura infelizmente, configura um figurino de Guerra Fria, em vez de uma coligação inclusiva para uma globalização em paz. O grande problema eterno nas relações internacionais foi, é e será o problema da tentação da hegemonia, seja ela política, económica ou outro tipo de hegemonia. A hegemonia pode ter um preço muito alto e perigoso no contexto mundial.
lembro, a este propósito, um muito recente artigo do Robert Kagan, intitulado The Price of Hegemony: Can America Learn to Use Its Power? Foi publicado no Foreign Affairs de maio, junho deste ano. Obviamente que Macau, parte integrante da China, não é um grande ator isoladamente neste contexto, mas não devemos excluir a possibilidade de vir, em conjunto com a China, a desempenhar futuramente um papel com algum relevo naquele quadro geopolítico. Muito obrigado. Sr. Embaixador, muito obrigado por esta capacidade de síntese e magnificamente apresentação sobre o caso de Macau, e sem perdermos mais tempo, aproveitando ainda um longo período da sua presença connosco, eu abria de imediato a possibilidade de os nossos participantes poderem dirigir a si, Sr. Embaixador, questões, comentários, dúvidas, pedidos de esclarecimentos, porque o Sr. Embaixador nos fez aqui uma breve, mas muito objetiva síntese do percurso histórico, situou o quadro das negociações Portugal-China e faz uma reflexão com sal e pimenta sobre a atualidade e as questões do Indo-Pacífico, como alguns preferem chamar a esta região, e as discussões também sobre a hegemonia. Por isso, seja de viva voz, seja via chat, mas preferencialmente de viva voz, creio que aproveitem a oportunidade de poder questionar e obter mais conhecimentos, tirando partido da presença do Sr. Embaixador. Eu gostaria de cumprimentar o professor Luís Tomé e um abraço de felicitações ao embaixador Eduardo Jesus, que fez realmente um panorama de tudo o que foi o nosso relacionamento com a China desde 1517 até praticamente agora. E eu ia fazer um desafio ao senhor embaixador sobre a comparação com a Inglaterra, o aspecto da nossa presença e o aspecto da presença inglesa e dos relacionamentos diplomáticos que foram feitos ao longo da história e que hoje em dia são esquecidos normalmente, e compara-se Portugal e Inglaterra e põe-se tudo no mesmo site, na mesma visão, quando obviamente temos presenças históricas e presenças de facto no território, a começar pelos estatutos orgânicos de ambos os territórios, que são bastante diferentes, e eu acho que essa comparação deve ser feita para as pessoas entenderem também a nossa relação com Macau e com a China neste momento. Eu sei que é um desafio. Ao senhor embaixador, peço desculpa porque é um grande desafio, mas eu sei que nos vai dar aqui um panorama muito interessante. Muito obrigado, professora Fernanda Ilhéu. É muito oportuna a sua questão e creio que o senhor embaixador, com a mesma objetividade, não terá dificuldade em responder e esclarecer. Creio que, aliás, é uma questão que se calhar muitos dos nossos estudantes fariam, pelo menos interiormente, já que não quiseram verbalizá-lo. Obrigado, professora Fernanda Ilhéu. Senhor embaixador. Bom, isso é realmente um grande desafio. Eu não quis, na exposição que fiz, comparar Macau com Hong Kong. Não quis tornar, digamos, esta exposição entrar numa coisa um bocado polémica, digamos assim, com a Inglaterra, a nossa velha aliada, desde o século XIV. Mas a verdade é que há aqui 2 ou 3 elementos muito curtos. Quer dizer, não há nenhum país na Europa que tenha tão antigas relações com a China como Portugal. As grandes relações da Inglaterra com a China são muito mais recentes. Portanto, há aqui uma diferença de séculos séculos que nos separam. Depois, há, evidentemente, 2 coisas fundamentais. Nós estamos em Macau desde o fim do século XVI até hoje, com uma negociação com um estatuto que, por vezes, era ambíguo, mas era ambíguo propositadamente.
eu julgo que houve uma habilidade chinesa e portuguesa de manter a ambiguidade para evitar o confronto. Faz parte daquilo que nós depois usamos, tanto a China como nós, na negociação. Evitar o confronto. É uma velha tradição confucionista que está sempre presente à China, que é evitar o confronto. Nós, portugueses, julgo que temos, se quisermos, a mesma doença, ou seja, gostamos de evitar o confronto quando é possível em relações internacionais. Depois, há um elemento fundamental, é que a Inglaterra está em Hong Kong por uma ocupação militar. Hong Kong foi uma colónia, nós nunca ocupámos militarmente Macau. Macau nunca foi uma colónia, embora houve tendências para pensar que aquilo era uma colónia em determinadas épocas, de maneira que são territórios e situações com estatutos históricos, culturais e políticos totalmente diferentes. De maneira que não é difícil, devido a isto, perceber que as coisas não estão a correr bem em Hong Kong, e é possível também por isto perceber que as coisas estão a correr bastante bem em Macau. Enfim, foi uma maneira muito rápida de tentar responder àquilo que a nossa amiga Fernanda Ilhéu me pôs aqui à prova. Obrigada. Obrigado, Sr. Embaixador. eu Aliás, posso- a sua veia diplomática também se reflete nestas Nessas respostas e respostas. capacidade de síntese. Professora Eu Fernanda Ilhéu. Eu posso dizer só uma coisa que eu acho que esclarece bastante os alunos e as pessoas que não estão muito familiarizadas com o tema. Quando se começou a debater a questão da transição de soberania de Portugal para a China, nomeadamente quando o general Ramalhianes foi a Pequim e oficialmente se falou que seria fazer essa negociação. Fizeram uma entrevista ao Sr. Owen na Rádio Macau. O Sr. Owen era o representante da comunidade chinesa em Macau. E perguntaram-lhe qual era a situação, como é que é agora a situação de Portugal. E a resposta dele, acho que é bastante esclarecedora. Ele disse, bem, é como a situação de uma pessoa que tem muitas casas, que é muito rica, que tem muitas casas, e que cede uma casa a um amigo, porque acha que o amigo pode utilizar a casa. Agora, quando ele precisar da casa, o amigo vai ter que sair. E foi esta pragmaticamente a visão da nossa permanência. Estivemos porque eles quiseram e porque até à altura que fomos úteis e que acharam que era assim. Quando acharam que já precisavam da casa, nós saímos, corretamente. Muito obrigado, professor Fernando Ilhéus. Também assim, senhor Embaixador. Tinha há pouco visto aqui um sinal do nosso participante, Tinha sido eu. Salgado. Tinha sido eu só queria perguntar, para já agradecer ao senhor Embaixador, e a si pessoalmente, e à professora que falou, por todos os esclarecimentos que nos deram. Em relação à língua portuguesa, qual vai ser o desenvolvimento da língua portuguesa em Macau? Bom, Vai haver algum instituto? Há um instituto? Sim, nós temos, para começar, temos, além de colégios, temos uma universidade que uma das línguas é a língua portuguesa, que é utilizada nessa universidade. Não é só a língua portuguesa, mas uma das línguas que é utilizada nessa universidade é a língua portuguesa. Como se sabe, nós temos imprensa em português, imprensa portuguesa em Macau. Por consequência, além do patuá que eu tinha referido, e que está hoje considerado pela Unesco em perigo de desaparecimento, e há até hoje cursos de patuá para manter um desses elementos do chamado nosso Império Sombra. Os patuás são muitos que nós deixamos em muitos territórios, alguns dos quais nem sonhamos que ainda existem, esses patuás. De maneira que a língua portuguesa, para já, não me parece que esteja em perigo em Macau.
E agora é muito difícil fazer prognósticos e futurismo, quer dizer, não sei se daqui a um século ainda haverá, se falará português com a mesma intensidade, digamos, que se fala hoje. Eu não sou capaz de fazer, pode ser que haja alguém que saiba fazer futurismo, mas eu não sei, mas nesta altura, digamos que a implementação do português nas estruturas, nomeadamente académica, parece-me bastante boa para poder continuar a existir conjuntamente com o inglês, com o chinês, etc. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Embaixador. Permita-me apenas já agora acrescentar que também existe um Instituto para a Investigação sobre o País de Língua Portuguesa na Universidade de Cidade de Macau, e que ninguém faz futurologia, ou pelo menos não devemos tentar fazer futurologia, como o Sr. Embaixador sublinhou, mas também não podemos ficar apenas à espera, enquanto país, enquanto Portugal e países lusófonos, que a China e as autoridades de Macau promovam a língua portuguesa. Se calhar há um espaço para que a comunidade dos países de língua portuguesa e o próprio Portugal sejam mais proativos na sustentação e promoção da língua portuguesa nos próximos anos. Temos agora aqui um pedido de questão também. Vou passar a palavra a Maria José Freitas, faça favor. Obrigada. Eu penso que me estão a ouvir. Estamos a ouvir, Eu não deixámos de consigo, ver. Não sei se é o eu problema não da consigo internet. ligar o vídeo, não sei faz porque mal, não estou a conseguir ligar o vídeo, mas tem, portanto, uma imagem minha. É o seguinte, eu sou portuguesa, sou arquiteta, vivo em Macau há 30 anos, estou atualmente em Portugal, e estou a fazer um doutoramento sobre patrimónios de influência portuguesa. E o meu case study como arquiteta é precisamente a multiculturalidade de Macau e o seu reflexo na arquitetura e no urbanismo, porque acho que a presença dos portugueses ao longo de quase 5 séculos deixou marcas na cidade e marcas que são visíveis na sua arquitetura, no urbanismo, nas ruas, no traçado das ruas, na cultura, na parte jurídica também. O direito é de matriz portuguesa. E há, evidentemente, uma evidência cultural e um cruzamento cultural muito grande, que também transparece nas questões relacionadas com o patuá, que é um crioulo que também é falado em Malaca, em Cabo Verde, e que tem muitas palavras e muitas sonoridades idênticas. Eu, antes de vir, eu cheguei a Portugal há uma semana, assisti a um espetáculo de patuá, que é feito por um grupo de macaenses também e pessoas que lá vivem, que são professores, doutores, arquitetos, engenheiros, médicos, etc. E todos se reúnem e há uma mescla de linguística muito forte, que é o patuá como base, mas que entretanto apanha vocábulos de português, inglês e também de cantonense, obviamente. Portanto, há uma vivência cultural interessante, que se está a posicionar como um elemento forte e muito aglutinante na cultura macaense. Parece-me que a cultura é aquilo que sedimenta e que é importante e que está a ter um reforço. Paralelamente a isso, e relativamente ao ensino português, ao ensino português oficial, também devo dizer que nos serviços públicos ninguém fala português, porque durante muito tempo e no pós-Andover aprendia-se o inglês. E eu, se quer ir a um serviço público, tenho que falar em inglês para ser entendida. É claro que eu sei palavras de cantonense, mas o português está muito, portanto, foi muito marginalizado e atualmente está a ser, de alguma forma, centralizado e está a ser mais usado. E isso dá-me algum conforto. Mas, por outro lado, e é importante termos isto em conta, há uma situação social, se quiser, nova em Macau nesta altura, e muito derivada da epidemia e da política seguida pelo governo chinês dos casos zero. Esta política de zero casos veio a traduzir-se basicamente numa erradicação de tudo o que era exterior a Macau. Portanto, os estrangeiros deixaram de poder entrar e quem lá estava deixava de poder sair, e quando entrava tinha que fazer quarentenas. E logo aí havia uma diferenciação em relação às quarentenas que eram feitas por caucasianos ou vindos da Europa, que seriam de 3 semanas, e por quem vinha da China, que fazia uma quarentena de 1 semana. Portanto, começou a haver, de alguma forma,
alguma diferenciação no trato, que se traduziu pela saída de muitos portugueses. Há muitos portugueses nas profissões liberais que vão deixar Macau agora, neste período de verão ou até ao final do ano. Eu diria que é quase uma sangria. E se conseguirem ler os jornais e se aperceber disso, vão notar essa evidência. Eu penso que isso é lamentável para Macau, porque Macau sempre foi, da parte da China, uma porta aberta para o mundo. Foi assim, como disse o senhor embaixador, há 4 séculos, quando lá chegámos, e quando, nessa altura, o governo chinês proibia o comércio internacional e só o autorizava através de Cantão numa negociação com Macau, e é também um pouco isso que acontece hoje em dia, quando Macau se projeta como uma cidade importante no âmbito da Greater Bay Area, da GBA, e também no âmbito da Belt and Road Initiative, porque Macau acaba por ser, digamos assim, a porta da China para um diálogo internacional. Agora, isto que é, digamos assim, de alguma forma entendido e é promovido pelo governo central, por vezes localmente, parece que o entendimento não é tão claro. E esta fuga dos técnicos, esta saída dos técnicos portugueses, de alguma forma vai afetar esta multiculturalidade que Macau tem evidenciado ao longo do tempo. Eu, como arquiteta, quero pensar que o traço que lá existe é muito forte, está impregnado também como se fosse um ADN da população. A questão do património, obviamente, é uma questão que me preocupa, mas o património está classificado pela Unesco e a população de Macau aderiu a essa classificação e promove-a e por vezes até vai contra o governo. Desculpe, esta minha conversa está a ser muito grande, mas também eu penso que o público, de alguma forma, pode conhecer este aspecto de Macau que tem a ver com o ambiente em que se vive e com as pessoas. A população de Macau está ciente da sua diferenciação e acho que a partir daí esta questão da multiculturalidade vai ser prevalecente. E a projeção de Macau que se está a fazer na ilha de Hengqin, onde os portugueses há 400 anos também estiveram, na ilha de São João e na ilha da Lapa e na ilha da Montanha, agora chama-se Hengqin a ligação entre a ilha de São João e a ilha da Montanha, e temos lá a universidade e vamos ter lá uma projeção também de uma zona de cooperação mútua entre Macau e o governo chinês. Tudo isto é promovido pelo governo central e eu acho que, enfim, se a população aderir e se a população estiver realmente conivente com a situação e se Macau se abrir e continuar multicultural, vai ter um futuro que eu penso que será brilhante. Era isto que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, Sra. Arquiteta. Não a quis interromper, foi de facto uma exposição, um comentário, mas eu acho que enriquece porque dá a visão de alguém que acabou de chegar de lá, tem a visão da vivência e acho que é sempre bastante útil. Não sei se a Sra. Embaixador quer acrescentar algo, mas de qualquer maneira a intervenção da Sra. Arquiteta levanta aqui 2 aspectos que talvez mereçam, ou pelo menos eu lanço esse desafio ao Sr. Embaixador, uma reflexão suplementar da sua parte. Tem que ver com o caráter multicultural, se apesar de tudo, imerso na gigantesca China, Macau tem condições para manter este traço identitário específico da multiculturalidade, e por outro lado, se efetivamente Macau para a China é um ponto de interseção na sua política internacional, ou se tende a confinar-se a um ponto de interseção e contacto meramente com os países lusófonos. Porque durante muito tempo, o Sr. Embaixador sublinhou isso na sua intervenção, era o elo de ligação entre a China e a Europa. Hoje, nitidamente Macau não é um elo de ligação entre a União Europeia e a China, por nenhuma das partes é visto dessa forma, é-o para Portugal e a China e para os países lusófonos e a China. Pergunto se o Sr. Embaixador também com um pouco desta impressão e que perspectivas é que vê de Macau, do ponto de vista da tal multiculturalidade e daquilo que pode representar para as interligações da China na sua política externa e nas suas relações externas.
Bom, eu não estou nesta altura a viver na China, em Macau, por consequência, a minha visão não é evidentemente tão contemporânea como a senhora arquiteta que acabou de fazer esta apresentação. Normalmente, todos os sítios onde nós estivemos e onde há uma ligação com Portugal e Macau, nomeadamente, há digamos, uma semente de multiculturalidade que ficou e que existe hoje. É evidente que, como o professor Luís Tomé acabou de referir, essa multiculturalidade tinha era uma ponte com a Europa. É evidente que hoje a ponte com a Europa praticamente desfez-se. Mas desfez-se por várias razões. E uma das principais razões é que a Europa deixou de ser um polo tão importante como foi no século XVII ou no século XVIII. Portanto, a globalização faz com que a Europa desapareça no meio de múltiplos polos que aparecem no mundo nesta altura. Portanto, a multiculturalidade hoje e no futuro terá características diferentes da multiculturalidade que se concebia como tal no século XVII ou no século XVIII. A multiculturalidade vai sendo cada vez mais diferentes e com a globalização, a própria ideia de multiculturalidade como conceito vai sendo cada vez mais, desvanece cada vez mais, porque a multiculturalidade pressupõe a existência de culturalidades. A própria noção de hoje ainda há uma multiculturalidade que é importante, e que é importante politicamente, economicamente, comercialmente. Mas na medida em que a globalização é maior, cada vez há menos culturas individuais e, por consequência, a multiculturalidade vai tendo definições e contornos diferentes. De maneira que a multiculturalidade do século XVIII não é a multiculturalidade de hoje, nem será a multiculturalidade que vai existir daqui a 2 séculos. Era tudo o que eu poderia acrescentar aqui nesta reflexão, que já é mais filosófica do que histórica. Uhum. E acerca do tal papel que Macau poderá desempenhar nas relações externas da China, tem alguma previsão, tendência que possa descortinar? Eu isso acabei de referir na minha intervenção, referi a importância de Macau na política externa chinesa. Não me parece que possa acrescentar mais nada. Bem. Temos aqui no chat João Faria. Se calhar não consegue ligar o som. Todos conseguiremos ler, mas eu vou ler o que está aqui. Boa tarde a todos. Aproveito para dar os parabéns ao Sr. Embaixador Eduardo Jesus pela excelente apresentação. Estudante de Administração Pública no Politécnico de Leiria, a realizar dissertação sobre a evolução do Leal Senado de Macau e o atual órgão municipal sem poder político. Na opinião do Sr. Embaixador, o que podemos esperar no pós-2049? Ou seja, será que voltará a ter um papel autonómico? Bem, Sr. Embaixador, há pouco falava em não fazer futurologia, mas aqui é pedido para projetar o pós-2049, Sr. Embaixador. Tenho muita pena, mas honestamente não posso fazer. Bem, mais questões ou comentários que queiram dirigir ao Sr. Embaixador? A questão que queria dirigir à senhora arquiteta, que veio de Macau há uns dias. Sente-se alguma pressão sobre o governo macaense do Estado Central da China, alguma pressão em tentar isolar Macau cada vez mais, deixar de em Macau haver as características que tinha, ou não se nota nada?
Em relação a isso, é uma pergunta um pouco difícil. E aquilo que eu disse há pouco é que, da parte do governo central, parece-me que há abertura e há um posicionamento no sentido de continuar a considerar Macau como um elo importante no contexto internacional e na relação com os países de língua portuguesa, e, portanto, daí querer manter esta política que alguns consideram que é o soft power da China. Portanto, seria uma relação amistosa com o mundo, através de Macau, na sua relação com a Europa, na sua relação com os Estados Unidos, enfim, por aí fora. Mas, entretanto, no interior de Macau, parece-me que, por vezes, o governo não tem uma ótica tão, digamos assim, tão abrangente ou tão elástica, e estão muito preocupados com a questão interna, com a questão dos trabalhadores locais, com a questão do amor à pátria, que são situações que ninguém põe em causa em Macau, mas que, talvez por semelhança com aquilo que aconteceu em Hong Kong, por vezes pensam ou conjugam as coisas para que sejam implementados determinados mecanismos de controle, que na maior parte dos casos são considerados excessivos para Macau, visto que em Macau não se tem aquela postura belicista nem belicosa que encontramos em Hong Kong, não é? Portanto, Macau Claro. é mais, foi a tal negociação, o tal processo de win-win, que sempre foi, portanto, muito visível nas negociações, e que permitiu, enfim, que se chegasse ao que se chegou numa relação amistosa, ultrapassando aquelas questões da célebre Macau Question, e por aí fora. Portanto, eu penso que hoje em dia o facto daquilo que disse também o Sr. Embaixador, da multiculturalidade hoje em dia ser diferente da multiculturalidade no século XVII ou no século XVIII, pois vai acontecendo. Mas aquilo que eu penso é que Macau, durante muito tempo, se habituou a receber gente de diversas etnias, de diversas culturas, porque havia malaios, havia filipinos, e depois agora, mais recentemente, começou a haver americanos, neozelandeses, tudo isto por causa dos casinos. Os casinos trouxeram pessoas e trouxeram novas culturas em peso a Macau, porque essas pessoas também estão ligadas às suas tradições e também estão a fomentar alguns aspectos das artes visuais, das indústrias enfim, mais corriqueiras ou mais banais, que estão a ser cultivadas, até mais etnográficas, com as populações vindas da Nova Zelândia ou vinda da Austrália, e isto está a ter uma, digamos assim, uma interseção muito, muito interessante com a cultura local e com os grupos que se vão organizando. Portanto, essa abrangência cultural vai continuando a existir, e vai sendo, portanto, enriquecida com a história com esta questão que se pôs subjacente do grau zero da Covid, fez com que muitos trabalhadores se fossem embora, portanto, muitos trabalhadores dos casinos americanos foram-se embora, muitos australianos se foram embora, muitos da Nova Zelândia se foram embora, e, portanto, Macau neste momento está a ficar mais fechada sobre si própria, embora o discurso oficial, das linhas oficiais, portanto, as previsões a 5 anos, sejam todas no sentido de abrir à multiculturalidade com as características de Macau. Não se diz textualmente quais é que são as características de Macau, mas são características que assentam nesta abertura. E é isso que é importante. Mesmo recentemente, o governo chinês classificou o patuá e a culinária como património intangível chinês. E está também em curso uma candidatura a património da Unesco. Portanto, tudo isso é importante, e é o governo central a mostrar que está empenhado na manutenção de características próprias de Macau. É isso. Muito obrigado. E porquê é que os portugueses, todos estes técnicos, que no fundo devem ter anos, muitos anos, de Macau, de repente acham que então que se querem vir embora porque a situação mudou?
porque não há encomenda de trabalho, digamos assim. Muitos engenheiros estão a desempenhar, são projetistas e, portanto, estão a desempenhar papel ligado à fiscalização de obras, não há obras, porque os proprietários privados neste momento não investem, o governo não investe e os casinos também não. Devo dizer que os casinos foram um grande motor de desenvolvimento de Macau a partir de 2007, de 2002, a partir do momento que houve a abertura dos casinos de licenciamento internacional, apareceram os grandes stakeholders de Las Vegas e da Austrália e, portanto, houve toda uma cidade, digamos assim, entre as ilhas de Taipei e Kluane, que é o Cotai, que se desenvolveu à custa destes novos empreendimentos e emprega muita gente. E, portanto, tudo isso são as tais bolsas novas que se vão criando, com pessoas com ideias, com pessoas ativas, e que neste momento estão a ser um pouco, enfim, relaxadas, estão a perder força, mas que acredito que se esta política for alterada nos próximos anos, nos próximos tempos, a situação será revertida naturalmente. Ok, muito obrigado. Com todo o gosto. Obrigado. Eu aproveitaria uns minutos ainda mais de disponibilidade do Sr. Embaixador para voltar a si e, porventura, alargando para o caso da professora Fernanda Ilhéu, que quiser contribuir também, com uma outra questão que tem que ver com as réplicas, os efeitos, porventura, que Macau esteja a sentir dos acontecimentos em Hong Kong, incluindo muita saída de empresas, de investimentos, de órgãos de comunicação social de Hong Kong, sobretudo desde a chamada Lei de Segurança Nacional, e, por outro lado, das crescentes tensões entre Pequim e Taipei, sobretudo com a Presidente Tsai e o DPP no governo. Se de alguma forma Macau tem passado à margem dos acontecimentos e da sequência de acontecimentos em Macau em Hong Kong desde 2019 e destas crescentes tensões que envolvem a China Popular e Taiwan, porque o Sr. Embaixador ainda há pouco explicou, quando se negociou e se preparou no âmbito do princípio um país, dois sistemas, quer Hong Kong, quer Macau, obviamente Pequim estava a olhar para Taiwan. O quadro é completamente diferente, entretanto, e por isso nesta triangulação Hong Kong-Taiwan, como é que o Sr. Embaixador, à luz dos últimos anos e desenvolvimentos, situa hoje Macau? E já agora a professora Fernanda Ilhéu, talvez numa outra perspectiva também, complementando aquilo que é a reflexão do Sr. Embaixador. Olha o som, Sr. Embaixador. Perdão, já vi que não estava ao som. No que diz respeito a Taiwan, o problema é, eu considero que Taiwan é certamente hoje o problema mais grave que nós temos em termos, surgiu a Ucrânia, é evidente, mas já antes de surgir a Ucrânia, eu penso que o problema de Taiwan constitui o problema mais grave, suscetível de explodir e ter uma dimensão internacional. É claro que nós não podemos também, como eu disse no início disto, falar em Taiwan sem referir a história, não é? Quer dizer, a China sempre teve a mesma política relativamente a Taiwan desde 1948 até agora. Mais do que isso, antes de 48, já quando Chiang Kai-shek era presidente da República da China, Chiang Kai-shek considerava, curiosamente, que Taiwan fazia parte da China continental. Isso foi afirmado oficialmente na Conferência do Cairo por Roosevelt, por Churchill, pelo próprio Chiang Kai-shek. Simplesmente na altura em que Chiang Kai-shek foi para Taiwan, as mesmas premissas deixaram de ser válidas. E aquilo que foi sempre considerado por todos como fazendo parte da China, deixou de fazer parte da China. Evidentemente que
as reviravoltas na política externa americana relativamente a Taiwan são absolutamente incomensuráveis. Desde essa primeira posição, que era a posição de que Taiwan fazia parte da China continental. Isto na altura em que a ameaça era do Japão. Depois, com o novo governo na China, de Mao Tse-tung, portanto, com o Partido Comunista Chinês, já Taiwan deixou de fazer parte da China continental. Depois, novamente, com as posições de Kissinger e de Nixon, vem a haver novamente a ideia de que Taiwan faz parte da China. E, portanto, foi quando, precisamente, Taiwan deixou de ter representação nas Nações Unidas e passou a haver uma representação só de Pequim. Ultimamente, o que é que nós vemos? Vemos que as declarações de Biden são declarações de uma inconsistência política total. Os acordos que se firmaram anteriormente, no dizer do próprio Kissinger, não têm qualquer validade em direito internacional. Agora, o que acontece e que torna tudo isto muito mais complicado é que, entretanto, o Taiwan a que se referiam estas coisas todas não é o mesmo Taiwan de hoje. E, portanto, isto significa que há premissas totalmente diferentes. Estas premissas totalmente diferentes careciam de quê? De uma negociação a alto nível, mas numa negociação diferente daquela que é a que está a ter lugar, porque há premissas de um lado e do outro que são impossíveis de harmonizar. De maneira que eu vejo isto com uma grande dificuldade. Infelizmente, os interesses dos Estados Unidos são interesses completamente alheios aos interesses da China. São interesses geopolíticos dos Estados Unidos para manter um predomínio numa determinada área. Portanto, nós temos aqui interesses que não são coincidentes para haver uma negociação. De maneira que eu devo dizer que considero que, do ponto de vista, se virmos desde 1943 até agora, o maior responsável pela situação caótica atual são exclusivamente os Estados Unidos da América até agora. E o que fez com que as circunstâncias locais se modificaram de tal maneira que eu não vejo nesta altura uma solução possível, a menos que deixasse os Estados Unidos de ter a posição que querem ter e que aparecesse na China um novo Deng Xiaoping. Tudo isso me parece muito difícil de imaginar e de conceber, de maneira que eu tenho a maior das reservas quanto ao futuro e o que é que vai acontecer relativamente a Taiwan. Professora Fernanda Leão, não sei se quer aceitar o desafio. Eu posso, de certa forma, ir um pouco nessa linha daquilo que o senhor embaixador está a dizer. É uma situação altamente perturbadora e desequilibrante o que está a passar neste momento, mas ela era previsível em certa medida, pelo menos eu tinha pensado que isto podia acontecer. Quando eu assisti à passagem de soberania portuguesa para a chinesa, quando ouvi o primeiro discurso que se fez pelo líder chinês que veio hastear a bandeira, foi muito claro que um dos grandes objetivos que estava ali presente naquela sala era, em 1949, poder fazer a reunificação, digamos, da mãe pátria com Taiwan, Hong Kong e Macau. E eu pensei, este modelo pode funcionar se conseguirem que Taiwan, Hong Kong e Macau tenham uma vivência dentro do sistema que têm, e portanto um país de dois sistemas é muito complicado de analisar aqui, porque não estamos a comparar o sistema democrático ocidental com o sistema político da China, estamos a comparar
modos de vida, sistemas de organização que até agora foram satisfatórios para as populações que lá vivem, poderem todos coabitar dentro de uma cooperação. E é preciso ter em presença que o facto destas relações políticas serem conturbadas não evita ou não explica que não haja um grande entrosamento económico e comercial. Há cidades, há zonas na China que são todas de capital de Taiwan, e os negócios são fortíssimos, e a China privilegia essa situação, não a vê com maus olhos, pelo contrário, fomenta. E, portanto, se isto tudo fosse possível economicamente, termos uma China tão desenvolvida como é Taiwan, porque é preciso ver que Taiwan é o território mais desenvolvido em termos de rendimento per capita. O rendimento per capita de Taiwan são 28.000 US$ e da China são 12. Portanto, a qualidade de vida em Taiwan, a tecnologia de Taiwan é bastante avançada. Portanto, a China tinha que se pôr ao nível de Taiwan. A China tinha que mostrar que Hong Kong funcionava e que Macau funcionava dentro desta lógica. E o que eu pensei nessa cerimónia foi o seguinte: Macau não vai ser um problema, porque Macau, tal como a Maria José disse há bocadinho, é um território que se habituou a viver naquela negociação permanente, em que toda a gente consegue perceber o que é melhor para eles. Portanto, eles são coletivamente de uma inteligência bastante grande, o que é que podemos e o que devemos fazer, tendo em consideração que temos aqui um gigante ao nosso lado, e no caso quando estavam lá os portugueses tinham uma administração portuguesa, portanto foram sempre muito inteligentes e muito hábeis na maneira de se enquadrar. Mas Hong Kong é perigoso, e Hong Kong é perigoso por vários motivos. Um deles é porque o modelo económico de Hong Kong é um modelo muito desequilibrado, tal como se provou recentemente. Grande parte do que aconteceu de chapéus amarelos, pode haver alguma ideologia, mas também há um grande descontentamento. Há um grande descontentamento, sobretudo da juventude, que não consegue pagar uma renda de casa, que não consegue casar, que não tem futuro, uma vez que as fábricas de Hong Kong saíram de Hong Kong e foram para a China, e portanto os jovens que querem ter uma carreira têm que ir para a China também. E portanto isto, economicamente, o modelo está desequilibrado. É muito fácil destabilizar Hong Kong, porque as forças internacionais estão lá todas. Qualquer agitador de massas profissional consegue em pouco tempo pôr aquela gente toda na rua, o que foi o que aconteceu e está a acontecer às vezes, prolonga-se no tempo, embora já haja uma consciência da própria população de Hong Kong que o caminho que estava a tomar é muito perigoso e muito errado, porque começaram a ver as empresas a sair, começaram a ver o capital a sair, os desempregos a diminuir. Portanto, é preciso perceber que aquelas populações habituaram-se a viver na antiguidade, ter administrações estrangeiras, coexistir com um grande país ali ao lado, que era o país deles, que é o país deles em termos de nacionalidade, e que, portanto, normalmente agem com a cabeça e com o bom senso. Portanto, isto desequilibrou-se e neste momento é muito complicado voltar a equilibrar. Mas eu sou otimista nesse aspecto. O senhor embaixador falou em alguém como o Deng Xiaoping, pode acontecer, mas também pode acontecer que a própria liderança chinesa mude a sua política. O problema é não perder a face. E o que é que quero dizer aqui? Que quando as forças ocidentais, como os Estados Unidos, a pressionam, da forma que estão a pressionar, estão a radicalizar o sistema. E quanto mais radicalizam o sistema, mais a população chinesa é contra os estrangeiros e contra os americanos. Portanto, no fundo, estão a dar força à linha radical. O que a Maria José estava há bocadinho ali a dizer sobre Macau também acontece. A linha radical está lá dentro. O governo de Pequim pode achar que a política a seguir é esta, mas há forças em Macau que são de extrema esquerda, de radicalização em relação à presença de estrangeiros e do investimento estrangeiro, etc. Portanto, no fundo nós tínhamos atingido um ponto de equilíbrio que parecia que nos fazia mais ou menos satisfazer grande parte do mundo chinês e do mundo ocidental, e neste momento se destabilizou-se. E pronto, e vamos pedir para que tudo corra no sentido de voltar a equilibrar-se. Isto é a visão que eu tenho misturando a economia com a política atual. Quer dizer que o pior então é Hong Kong. Hong Kong é que está mesmo... Hong Kong desequilibrou-se muito. Aliás, eu a última vez estive em Hong Kong em 2019, mesmo antes da pandemia, eu fiquei chocadíssima com aquilo que estava a acontecer em Hong Kong,
porque eu vivi 18 anos naquela parte do mundo e Hong Kong era uma cidade extraordinária, uma cidade onde tudo tinha um glamour, um movimento, um dinamismo, a economia, as pessoas, tudo aquilo. E de repente parecia quase uma cidade triste, envergonhada, metida para dentro, as lojas sem nada de especial para venderem, as pessoas desanimadas, os restaurantes vazios, muitos deles. Portanto, um retrocesso enorme em Hong Kong. E isso é realmente um aspecto. Hong Kong é uma grande praça financeira e continua a ser. Simplesmente ela está-se a deslocalizar para Singapura e deslocalizar para Xangai, porque obviamente são financeiramente as duas praças ali mais competitivas, mais fortes, não é? E portanto, se for assim, se Hong Kong vai abaixo, Taiwan não pode haver argumentação. Quer dizer, a argumentação política que a China tinha, que era no fundo ter um sistema, um país de dois sistemas, que eu acho que é mais no aspecto económico, porque eu nunca entendi isso como democracias equivalentes. Para aquilo que conheço da cultura chinesa e da história chinesa, eu não vejo nada que tenha a ver com a nossa democracia. Podem chamar de democracia o que quiserem, mas não coincidem com o nosso conceito. E, portanto, não vamos por aí. Agora, se puderem todos viver a sua vida bem e estarem satisfeitos, então, por que não? Quase uma espécie de confederação, com certeza. Cada um tem o seu sistema, rege por si próprio e economicamente faz a sua vida em liberdade. E a iniciativa privada, aliás, é algo que não assusta, nunca assustou o mundo chinês, porque o mundo chinês é muito, muito competitivo nesse empreendedorismo, não é? Mesmo na República Popular da China, quando o Deng começa a abrir, imediatamente a gente viu esse empreendedorismo a crescer exponencialmente, não é? Isso não é o problema. O problema é, de facto, o equilíbrio do sistema, do modelo, digamos, económico, não é? O atual primeiro-ministro chinês não é tão apoiante da iniciativa privada, pois não? O atual presidente chinês não é tão apoiante como era o Deng Xiaoping. Não, a visão do Deng Xiaoping foi uma visão de quem vem de um sistema que estava completamente parado, porque a miséria era total, não é? Como eu dizia, temos que olhar a realidade dos factos e a realidade dos factos é a miséria total. Portanto, temos que fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa era atrair o capital estrangeiro, era atrair o investimento, era pôr as comunidades de chineses ultramarinos a colaborar com a China no desenvolvimento, era ter um modelo para no fundo, gerar o processo de industrialização, fazendo infraestruturas, fazendo fábricas, etc. Portanto, isso era uma fase. O que é que acontece? A China desenvolveu-se muito, como sabem, não é? Mas também desenvolveu grupos que não são grupos, como é que eu ia dizer, construtivos, são grupos que dilapidam riqueza, quer dizer, são especulativos. Quer dizer, dilapidam, exatamente. A riqueza, que são completamente especulativos. Quando ele diz que tem que caçar os tigres e as moscas, ele sabe as teias de corrupção, as teias de especulação que existem em algumas empresas. O problema é que basta atacar uma e depois aquilo é um baralho de cartas, não é? E toda a gente diz, ele é anti-empresas privadas. Não, ele tem que controlar aquilo, porque há situações completamente descontroladas lá dentro, não é? Isto é muito complicado, porque gerir esta situação, um país que ainda é pobre, embora seja a segunda potência económica do mundo, mas que realmente está muito dividida, porque uma coisa é Xangai, outra coisa é uma cidade do campo, ou numa província do corredor de Gansu, ou etc., onde o rendimento per capita são 4.000 euros por ano. Portanto, estamos a falar desta dicotomia. E depois tem no meio daquilo tudo empresas como a Fosun, como a Siemens, como a Frigorges. A Frigorges. A Frigorges é estatal, é mais controlável, mas estas privadas, que a Huawei, etc., são empresas que têm todas a mesma história, que é uma história fascinante, que é estudantes universitários ou professores universitários que começam uma empresa com 4.000 euros ou 5.000 euros e que hoje em dia têm aquele potentado global. Claro que nós pensamos assim, com certeza tiveram um apoio enorme, tiveram um governo por trás. E o governo deixa-os andar desde que eles cumpram as regras de jogo. E as regras de jogo têm sempre a ver com
o apoio que eles dão à economia local, com aquilo que eles trazem para a economia local. Quando eles se esquecem da China e começam a especular, a comprar equipes de futebol nos Estados Unidos e em Londres e em Manchester e não sei o quê, e dilapidam o dinheiro todo, a China diz, não, acabou o jogo, parou agora vamos lá ver outra vez se isto começa de uma maneira diferente. E é isso que a gente tem vindo a ver. Portanto, eu não sei se ele é contra a iniciativa privada. O que eu sei é que aquilo estava tudo num estado comatoso e que ele está a tentar equilibrar. Aliás, vimos agora este império da construção civil tudo a cair, não é? Muito obrigado porque esclareceu-me realmente, porque eu chego à conclusão que não realmente... podemos entrar em diálogo, Ok, agradecemos a sua colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Também não podemos abusar mais do tempo da disponibilidade do Sr. Embaixador, que nos abrilhantou durante este bocado. Agradecemos muito a presença e a partilha de perspectivas do Sr. Embaixador, mas permita-me, Sr. Embaixador, antes de nos despedirmos, agradecer também a participação da professora Fernanda Ilhéu, os contributos, as reflexões que trouxe aqui e destacar 2 participantes que também muito enriqueceram esta sessão, a nossa arquiteta Maria José Freitas e naturalmente Domingos Salgado, que obviamente contribuíram e de maneira para as nossas reflexões e extrair mais conhecimentos, quer do Sr. Embaixador, quer da professora Fernanda Ilhéu, para além daquilo que os próprios partilharam também connosco. Por isso, em especial, Sr. Embaixador, e uma vez mais, os nossos agradecimentos em nome da UAU e do Instituto da Defesa Nacional, a presença consolidada de mais de 30 participantes, praticamente desde que começou, mostra o interesse, apesar daquilo que muitas vezes se diz ser pouco, o interesse é bastante sobre Macau, sobre a China, sobre todo aquele espaço, e quando nós começamos a discutir aspectos diversificados, como se comprova nesta conversa, o interesse não diminui, aumenta. E por isso muito agradecemos quer o seu contributo, quer da professora Fernanda Ilhéu, quer do Domingos Salgado, quer da Maria José Freitas, mas em si foi o poder de atração do Sr. Embaixador que atraiu os participantes e por isso lhe estamos, Sr. Embaixador, muito gratos, mais uma vez, por dispor do seu tempo e conhecimentos para passar um bocadinho aqui connosco. Ok, muito obrigado a todos. Muito obrigada também. Lembro a todos que dentro de sensivelmente 40 minutos, neste mesmo link Zoom, teremos uma sessão então com a Sra. Embaixadora Ana Gomes, desta vez sobre o caso de Timor-Leste. Portanto, ficam todos convidados naturalmente a juntar-se a nós daqui a pouco, neste mesmo endereço online. Espero que todos, ou quase todos, possam juntar-se a nós daqui a pouco. Sr. Embaixador, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.